A vida da gente, muitas vezes, ela é marcada por sofrimentos, não é verdade? Às vezes nós paramos e perguntamos, meu Deus, por que eu sofro tanto? Por que tantas dificuldades? Talvez você tenha uma saúde perfeita, vá muito bem em relação à saúde. Talvez a tua questão não seja financeira, mas há outros aspectos da vida que procura roubar a tua paz. E você questiona e você procura saber o motivo, por que estou em pecado, não estou em pecado, por que eu não consigo êxito em determinadas áreas da minha vida. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós encontramos um exemplo muito especial. O exemplo de Jó. É certo que eu já falei a respeito de Jó algumas vezes aqui na igreja. Mas hoje o Espírito Santo impulsionou-me mais uma vez a falar a respeito deste homem como exemplo para as nossas vidas. De como nós devemos superar as adversidades, superar as dificuldades por amor ao Todo-Poderoso. E uma coisa é certa, irmãos, se nós continuarmos fiéis ao Senhor, o sofrimento, as provações serão transformadas em bênçãos. A vida da gente é assim, irmãos. Os caminhos são difíceis, a jornada é complicada, o sol é quente, mas sempre há uma promessa de Deus para a nossa vida, e a promessa é muito boa. Nós precisamos esperar no Senhor e ver, irmãos, como Ele age. Jó, nosso exemplo de hoje, era um homem íntegro. A Bíblia diz que era um homem íntegro, um homem, inclusive, que era conhecido pelo inimigo de nossas almas. Satanás sabia da integridade de Jó. Também era um homem bem-sucedido na sua jornada. Tinha uma grande família e muitos bens. Era uma pessoa, irmãos, com certeza, muito bem-sucedida diante da sociedade. Mas é através desse homem que Deus mostra que devemos nele confiar. Que devemos depositar as nossas esperanças, as nossas expectativas, os nossos sonhos, sempre no Senhor. Nós não podemos perder Deus de vista. Se Jó, amados, se ele não amasse ao Senhor, na primeira provação ele teria virado as costas, pegado um caminho paralelo, um caminho alternativo, e teria perdido a comunhão completa com o nosso Senhor. Nós precisamos, amados, ver a necessidade de permanecermos fiéis na presença do Mestre, mesmo que tudo vá muito mal, aos nossos olhos, sem solução. Se você olha e não consegue ver uma luz lá no horizonte, não importe, não se importe. Todas as noites passam, é algo natural. Não há como segurar uma noite. Hoje, às 4 horas da manhã, o dia chega. Não tem como você segurar isto. As bênçãos de Deus na nossa vida também são assim. Virão os momentos de trevas, os momentos de dificuldades, mas se houver perseverança, o dia há de amanhecer, queridos. O dia há de amanhecer para as nossas vidas e veremos a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia em Jó capítulo 42. Jó capítulo 42, versículos 1 até o 6, diz a palavra: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. Aleluias. Senhor, nós te louvamos pela palavra. E queremos aprender, Senhor. Que tu venhas nos falar, venha nos ensinar, meu Deus. Para que no meio das dificuldades, não abramos mãos de ti. Mas que nós possamos nos achegar
ainda mais a Ti, Senhor. Ó Espírito, fala comigo. Ó Espírito, fala com a Tua igreja. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos sempre nos deparar com servos fiéis sofrendo. Que coisa, não é? Vocês já pararam para analisar isto? Veja, se você olhar para Daniel, por exemplo, onde estava Daniel? Na cova dos leões. José, onde estava? Como escravo no Egito. O apóstolo Paulo estava preso, sempre preso, perseguido. As pessoas queriam matá-lo. Uma vida difícil, amados, uma vida difícil. E se você olhar para outros, certamente verá que esses passaram por momentos amargos, momentos difíceis nas suas vidas. E nós, se olharmos para a nossa vida, nós vamos também, com uma certa facilidade, constatar que os momentos difíceis, os momentos amargos, eles estão presentes. Não é assim, amados? Não é essa uma verdade? Ou seja, se nós estamos nesse caminho e temos passado por provações, isso significa que os nossos passos estão na direção certa. Que nós estamos sendo provados, que estamos passando por momentos difíceis, é porque Deus, Ele quer ver até onde nós o amamos, até onde o nosso coração de fato é do Senhor. Infelizmente, queridos, o forno nem esquentou. Sadraque, Mesaque e Abednego. O forno ainda não estava quente e muitos já estão desistindo. Os leões ainda não estavam na cova e muitos já estão desistindo. Esta é uma realidade, é algo que nós constatamos, que as pessoas não perseveram no Senhor, que as pessoas não perseveram nas primeiras provas, sentam, param e não querem mais andar. Mas não é assim, amados, não é desta forma. Se Jó, queridos, nas primeiras provações tivesse desistido do Senhor, teria sido um fracasso total. No entanto, vemos que ele perseverou no Senhor e tornou-se em vitória. Um homem vitorioso, um homem que foi abençoado de uma forma grandiosa e ficou na história como exemplo para nossas vidas. E é isso que Deus quer fazer na nossa existência, irmãos. Nós precisamos entender que o sofrimento, as tribulações, as provações, elas são bênçãos na vida do fiel. Não é comum? Não é comum. As pessoas não entendem como bênção. Não entendem. É comum, amados, as pessoas entenderem que as provações não vêm de Deus. E muitos dizem, eu estou sendo atribulado pelo capeta, porque o cão está me perseguindo, porque fizeram um trabalho de macumba para mim, porque eu estou macumbado ou coisa parecida. Sempre usam termos desse jeito, sempre atribuindo ao maligno as provações, como que se Deus tivesse prometido mar de rosas para os seus seguidores. Deus não prometeu mar de rosas, Deus prometeu aflições. Meu Deus, que evangelho! Deus prometeu aflições. Vocês serão afligidos, perseguidos, por amar o meu nome. Amados, se aparecer as tribulações na tua vida, nem sempre é macumba, nem sempre é que fizeram um trabalho para você, nem sempre é o diabo tentando a tua vida, destruindo a tua vida, nem sempre, amados, às vezes é Deus provando a tua fé, é Deus provando a tua vida, é Deus observando até onde você o ama, até onde você gosta, até onde o teu amor é verdadeiro. Essa é que é a grande realidade, amados. É Deus, amados, que prova, é Deus que nos experimenta. Só que nós temos que levantar a cabeça e passarmos pelas provações de cabeça erguida, porque o Senhor é conosco, porque Deus é conosco. No texto que nós lemos, versículo 2, somos chamados a atenção para uma realidade. Ouça, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Qual foi a declaração de Jó, amados? Bem sei que tudo podes.
Bem sei que tudo podes. Nós precisamos, amados, conhecer a Deus. E o sofrimento, as provações, as frustrações que muitas vezes bate à porta da nossa vida, é para que nós possamos conhecer verdadeiramente a Deus. Deixarmos de ser crianças, deixarmos de sermos infantis na fé, mas para que haja maturidade, para que cresçamos, para que possamos prosseguir cada dia mais firmes diante do Todo-Poderoso, amados. Às vezes, amados, às vezes é no meio do sofrimento que você vê a glória de Deus, que você enxerga a soberania do Senhor, que você enxerga o poder do Todo-Poderoso, que você vê o amor do Senhor para com a tua vida, quando Deus te dá o livramento, quando Deus te resgata, quando Deus coloca de pé, quando Deus te envia, te empurra e você consegue andar. São nesses momentos que nós vemos a grande graça do Todo-Poderoso, a glória do Senhor, e a esse Deus precisamos conhecer profundamente, conhecê-lo, amados, conhecê-lo cada dia mais. Irmãos, nós não podemos de forma alguma achar que a nossa caminhada já é o suficiente. Esta sim, é uma fala do maligno. É um pensamento sugestionado pelas trevas. A tua caminhada não é o suficiente. O teu conhecimento não é o suficiente. Nós temos que continuar a caminhar, a crescer, até alcançarmos a estatura de Cristo. E isso só será possível quando estivermos com Ele na glória. Essa que é a verdade, amados. Nós não estamos aqui para andarmos, concluirmos um curso, recebermos um diploma e pendurarmos na parede da nossa casa. Oh, guardei a minha fé e agora sou servo de Deus. Não! Você é um eterno discípulo de Cristo, um eterno discípulo do Senhor. É dia após dia que nós vamos conhecer o Senhor, que nós vamos aprender de Deus, que nós vamos crescer na presença do Mestre, igreja. É desta forma. E como é que você conhece a Deus? Como, irmãos? É fazendo o básico da fé cristã. É lendo a palavra, orando, jejuando, buscando-o com todas as tuas forças, sendo missionário, testemunhando do poder e da glória do Senhor. Assim você há de experimentar o grande poder de Deus. E quando as provas, os sofrimentos vierem, você há de dar glórias ao Todo-Poderoso, porque entenderá que é Deus te provando, que é Deus te formando, que é Deus te edificando e te enviando à frente. Outro aspecto que nós precisamos considerar é no meio do sofrimento que nós descobrimos que nada sabemos. É no meio do sofrimento, amados, que nós descobrimos que nada sabemos. No versículo 3, Jó capítulo 42, está escrito: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Esse é o testemunho de Jó, amados. Jó, no decorrer dessa história, ele fez alguns questionamentos ao Todo-Poderoso. Ele fez algumas afirmações. E aqui ele diz: eu não sabia, eu não conhecia. Mas foi no meio da provação que ele foi formado, que Deus edificou a sua vida, que Deus o colocou de pé. Irmãos, nós precisamos aprender que Deus é tudo na nossa existência. Entenda isso, igreja. Deus é tudo, irmãos. Não há nada mais importante, nada que seja mais precioso. Deus precisa ser o centro da nossa existência. Deus precisa ser o centro da nossa vida. Eu tenho que viver para Deus. E a partir desse momento, nós vamos descobrir que nada somos, nada sabemos e valor nenhum nós temos. É verdade, amados, essa é a realidade do ser humano, mas quando nós não tínhamos valor, mergulhados no pecado, foi aí que Deus nos amou, foi aí que o Senhor estendeu a sua mão, foi aí que Deus nos resgatou, que Deus nos colocou de pé e nos deu um nome. Foi no momento, amados, que nós não sabíamos e estávamos mergulhados, mas que nós acenamos de forma positiva para o Senhor, dizendo: Deus, eu te quero.
Eu quero te servir, eu quero ser teu servo. E quando reconhecemos a soberania do Senhor, reconhecemos que Deus é tudo na nossa existência, nós vamos deixar aquela ideia de lado. Qual a ideia que nós temos, amados? Olha, vocês vão se espantar com essa ideia, mas nós queremos dirigir Deus. Talvez na tua cabeça você fala para mim, eu não quero dirigir Deus. Talvez você afirme de pé junto, eu não quero dirigir Deus. Não quer? Porque não age como Ele quer. E aí? Por que você não age como Deus quer? Por que você não faz a vontade do Senhor? Por que você contesta a Deus em atos e ações? Por que você diz para Deus, não é desse jeito, Deus. É do meu jeito. É do meu jeito. É assim que você quer dirigir Deus. A palavra do Senhor é clara para cada um de nós. E nós olhamos para Deus, está errado, Deus. Está errado. O meu jeito que é o certo. Pobres mortais que somos, mas nós queremos dirigir Deus. Nós queremos guiar Deus. Já ocorreu isso com você? Quantas vezes, não é? Nós não fazemos porque nós achamos que não deve ser desse jeito. E a palavra? E Deus fala o quê? Irmãos, quantas vezes nós queremos ordenar Deus, determinar situações diante de Deus, definir o nosso caminho diante de Deus. Quantas vezes eu sou dono da minha vida e eu faço o que eu quero. Se não fosse assim, irmãos, nós andávamos de joelho 24 horas por dia, 7 dias por semana, incansavelmente, porque ainda seria pouco para Deus. Ainda seria pouco. Amados, é preciso muito cuidado com essa revolta. Isso, na verdade, é uma revolta. Nós nos revoltamos. Nós nos revoltamos contra Deus, nós batemos de frente com Ele, nós não aceitamos aquilo que Deus quer e vamos fazer segundo a nossa vontade, vamos agir segundo a nossa vontade e não deve ser desta forma, irmãos. É quando Deus te joga no chão, é quando Ele pisa sobre a tua cabeça, é quando você vai para o pó. Aí você passa a perguntar, por quê? Por quê? Alguns são despertos pelo Senhor e entendem que estão levantando-se contra Deus. E é no meio desse sofrimento, é no meio dessa provação que entendem que não sabem de nada. Amados, não queira experimentar a correção de Deus, não queira. A Bíblia diz que o Senhor castiga aos filhos que ama. Amém? Não está na Bíblia? Está ou não está? E aí? Você quer receber o castigo de Deus sobre a tua vida? Prepara-te. Prepara os teus lombos, as tuas costas. Jó, ele passou pelas maiores provações que o ser humano pode passar. Está preparado? Não precisa. Não precisa. Não queira experimentar, porque é muito difícil. Irmãos, nada sabemos, mas é preciso entender algo. Deus quer que andemos com Ele a cada instante da nossa vida, a cada minuto, a cada segundo. Deus quer que você seja dele, que você procure envolver-se com Ele, amados. E ainda no versículo 5, ouça o que diz. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Qual foi a afirmação de Jó, amados? Eu te conhecia só de ouvir. Será que nossos olhos já viram o Senhor? Você já viu Deus? Você já contemplou Deus na tua vida? Moisés, quando contemplou Deus, o seu rosto ficou resplandecente. E ele carregava uma toalha jogada sobre a sua face,
porque incomodava as pessoas. Foi a glória de Deus. Jó responde ao Senhor e diz: eu te conhecia só de ouvir falar. Jó era fiel. Jó era um servo fiel. Tanto fiel que Satanás chegou diante de Deus e disse: ele é assim porque tu tens abençoado a sua vida. Deus falou: prova, prova. E esse homem que Deus permitiu ser provado, ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar. Veja, amados, veja o nível que Jó tinha. Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas não é o suficiente. A Bíblia diz que nós precisamos contemplar a face de Deus. É evidente que o Senhor não há de materializar-se na nossa frente. Não vai acontecer isso, irmãos, até porque seríamos desintegrados. Você não vai poder contemplar Deus com esses olhos, mas olhe para a glória do Senhor, olhe para o poder de Deus, veja o que Deus faz, veja como Deus age, abraça esse Deus, sirva esse Deus, seja servo desse Deus. E isso significa, irmãos, que a partir do momento que nós enxergarmos ao Senhor, tal qual o Jó enxergou, nós teremos uma vida totalmente diferente. Uma vida marcada pelo amor. Uma vida marcada pela presença do Espírito Santo. Uma vida na qual o Espírito domine por completo. E os planos do Senhor, eles serão uma realidade na nossa vida. E Deus quer, irmãos, servos que tenham seus olhos abertos para enxergá-lo, servos que possam vê-lo. Essa é a vontade do Senhor. Deus quer, amados, que nós possamos visualizá-lo e fazer, viver, amar segundo a vontade dele. Que nossas vidas, que nossos passos sejam exclusivamente para ele, somente para ele, amados, somente para ele. E a partir do momento que nós verdadeiramente amarmos o Senhor, certamente veremos a glória do Todo-Poderoso, veremos o poder do Senhor. Mas um detalhe, amados, Jó enxergou a Deus, Jó viu o Senhor a partir do sofrimento. Ele precisou passar pelo sofrimento, ele precisou perder tudo quanto tinha, ele perdeu o seu nome, perdeu a sua família, perdeu os seus bens, ele perdeu a sua existência, perdeu a sua saúde, perdeu tudo, amados, ele perdeu tudo para conseguir enxergar o Senhor. Mas interessante, nós estamos no tempo da graça, estamos na dispensação da graça, e o Senhor se materializa, e o Senhor se apresenta diante de nós, e o Senhor se mostra a nós. Nós precisamos estar com os olhos do coração, os olhos da fé abertos para enxergar a vontade de Deus e fazermos aquilo que Ele quer. Amados, façamos assim, antes que o Senhor venha sobre nossas vidas e pese a sua mão, para que nós possamos acordar para a realidade, acordar para a verdade. Às vezes, amados, nós queremos que Deus realize grandes coisas na nossa vida. Mas o que é que você tem feito para o Senhor? O que é que você tem feito? Nós precisamos sim sonhar com os planos de Deus, desejar os planos de Deus na nossa vida. No entanto, amados, eu tenho que apresentar-me de uma forma aceitável a Ele. Apresentar-me de uma forma aceitável. Esse ano 2019 está chegando ao fim. O que foi que você apresentou diante do Senhor? Como foram os teus dias? 335 dias passaram-se. 335 dias. Quantos dias o Senhor dominou na tua vida? Quantos dias Deus dominou na minha vida? Quantos dias eu vivi para o Senhor, e se sobrou tempo, eu vivo para mim? Quantos dias Deus estava em primeiro lugar, a ponto de deixar todas as coisas em segundo lugar, a ponto de deixar tudo para trás? Quantos dias, amados, eu acordei pela manhã e falei: Deus, este dia é teu, e honrei a minha palavra.
Quantos dias, amados? Ah, pastor, nós não podemos enxergar dessa forma. Olha, se você entende ou não desta forma, o sofrimento há de mostrar posteriormente. Porque Deus há de prová-lo. Deus há de prová-lo, mas não queira isso. Vamos optar pelo que é mais fácil, pela graça de Deus sobre a nossa vida. Amados, nós temos que entender que esse Deus que nós amamos, Ele é justiça, igreja. Esse Deus é justiça. E tem muito crente brincando com a justiça de Deus, achando que o Senhor, no momento certo, o amor de Deus há de me alcançar, o amor de Deus há de relevar os meus pecados, a minha falta de interesse para com a obra, a minha falta de compromisso para com a obra, a minha falta de compromisso para com o ID, Deus há de compensar, Deus sabe que eu sou humano, Deus não a entenderá dessa forma, Deus não tem essa visão que você tem, essa não é a visão de Deus, porque o Senhor, Ele determina a igreja. Deus determina. Deus não precisa negociar com você. Olha, venha me servir, porque se você vier me servir, eu vou te abençoar. Você quer tanto casar, eu te darei um casamento. Você quer tanto uma casa, venha me servir que eu te darei uma casa. Eu te darei longos dias de paz sobre a face da terra. Deus não negocia, amados. Ele não precisa disto. Mas tem muita gente achando que Deus precisa. E que Deus está mendigando a tua presença. Ele está ali, clamando para que você ande com Ele. Deus é justiça, igreja. Deus é justiça. E a Bíblia diz que esse Deus poderoso, amados, Ele pode todas as coisas fazer, mas é melhor nós abraçarmos o Senhor enquanto tudo está muito bem, não é verdade? Nós abraçarmos o Senhor enquanto tudo vai muito bem e falarmos para Deus: Senhor, aqui está a minha vida, eu quero viver a Tua verdade, eu quero experimentar a Tua glória, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero ser usado por Ti, e Deus há de mostrar a Sua soberania sobre a tua vida, Deus há de mostrar a Sua glória sobre a sua vida, Deus há de abrir portas, há de conceder planos verdadeiros, planos reais para a tua existência, Deus há de ampará-lo, porque a promessa é que Ele ampara o justo, mas é o justo, igreja. A promessa é para o justo, não é para o crente. A promessa não é para membro da igreja Missão Vivos, não é para membro de outra igreja qualquer, não é para crente. A promessa é para justos. Justos que congregam nesta igreja ou em outra igreja qualquer, mas a promessa para os justos, o amparo de Deus para os justos. Nós temos que alcançar a justiça de Deus e vivermos a justiça do Senhor a cada instante, a cada minuto. E às vezes, irmãos, nós precisamos descer do nosso pedestal. Precisamos descer do nosso pedestal e reconhecermos a nossa fraqueza. Reconhecermos que nada somos e falarmos para o Senhor: olha, Deus, nada sou, mas muda a minha vida. Senhor, transforma meu coração. Deus, transforma a minha existência. Deus, muda a minha sorte. Eu tenho que chegar diante do Senhor, derramar minha alma diante do Senhor e falar para Deus: Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu ser, porque eu preciso desesperadamente da Tua presença, Senhor. Eu tenho que clamar, amados, clamar, jogar meu joelho no chão, minha face no pó e pedir para que Deus tenha misericórdia, para que a glória do Senhor se manifeste, para que Ele me alcance. Eu tenho que agir assim, irmãos, para que o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, Ele me alcance, para que Ele venha mover na minha vida, para que Ele venha transformar-me, e aquilo que o meu coração deseja, seja uma bênção. A Bíblia diz que o Senhor, Ele tem prazer em atender a oração do justo, Ele tem prazer em atender o clamor do justo, mas o princípio é ser justo, ser justo. Eu preciso ser justo. Nós precisamos da justiça de Deus sobre a nossa vida.
Queridos, Jó, para conhecer Deus de fato, ele foi provado à exaustão. Provações intensas, provações profundas, grandiosas. Provações que levou coisas preciosas da sua vida, coisas preciosas. Nós precisamos acordar para essa realidade, igreja, porque o Senhor pode fazer a mesma coisa conosco. O Senhor pode nos provar para que nós possamos conhecê-lo, saber que Ele é soberano. O Senhor pode trazer sofrimento, trazer provações sobre a nossa existência, para que entendamos que nada sabemos, que nada somos. E ainda, irmãos, na sua grande graça, o Senhor pode vir sobre nossas vidas, nos provar, para que nós possamos enxergar a sua glória, enxergar o seu poder, e assim nos colocarmos diante do seu altar, nos apresentarmos a Ele. Jó era um homem fiel, a Bíblia diz que ele era íntegro, tanto era que Satanás olhou para ele e disse: ele é abençoado por ti, mas se tu tirares as mãos da vida dele, ele te nega. Queridos, que nós não sejamos provados a esse ponto, que nós não sejamos provados assim, mas que nós possamos ouvir a vontade de Deus e vivermos Deus na nossa existência. Amém, igreja? Amados, amemos o Senhor, amemos Deus, não queiramos experimentar a mão justa de Deus sobre a nossa vida, nos corrigindo, nos colocando no caminho. Haja vista que pode ser muito sofrido, muito, mas muito doloroso. Amém? Busquemos o Senhor enquanto há tempo. Façamos a vontade dEle com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Façamos a vontade do Mestre, amados, porque é assim que Ele quer e foi para isso que Ele nos chamou. Nós vamos orar nesse momento, amados, e nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Se porventura, vasculhando o teu coração, você descobrir que há pecado, vasculhando o teu coração, você descobrir que ele está só no meio termo, mais ou menos de Deus, mais ou menos não de Deus. Se você estiver vivendo assim, irmãos, fale para Deus: Senhor, eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida segundo a tua vontade. Eu quero te amar acima de todas as coisas. Fala assim para o Senhor, peça perdão, e vamos recomeçar com Ele para a honra e para a glória do Mestre Jesus. Amém? Nós vamos orar nesse momento e vamos pedir a Deus para que venha mover de uma forma grandiosa na nossa existência. Vamos orar. Senhor, neste momento eu quero apresentar-me diante do teu trono, Senhor. E certamente esses que estão aqui estão fazendo a mesma coisa. E clamar que tu venhas sondar o nosso coração, sondar a nossa vida, meu Deus. Para que nós possamos compreender a necessidade de nos dedicarmos, nos consagrarmos, nos doarmos a Ti. Para que todo o nosso coração seja Teu, Senhor. Para que toda a nossa vida seja Tua, Senhor. Para que vivamos exclusivamente para Ti, somente para Ti. Oh Deus, prepara-nos para que nós possamos ter uma vida de comunhão verdadeira, Senhor. Sonda nosso coração, meu Deus. Sonda nosso coração, meu Senhor. Oh Deus, sonda, Pai, para que nós possamos vasculhar e ver se porventura há situações, há práticas, há momentos, há coisas que não te agradam, Senhor. Para que nós possamos, arrependidos, confessarmos nesse momento o nosso pecado, clamarmos pelo teu perdão, Senhor, para que a nossa vida esteja segundo a tua vontade. Oh Deus, toma-nos nas tuas mãos. Nós queremos experiências verdadeiras contigo, experiências poderosas contigo, Senhor. E que na tua graça e na tua misericórdia tu venhas nos despertar para que vivamos somente para a tua honra, somente para a tua glória. Prepara-nos, ó Deus, porque tu és bom, porque tu és maravilhoso e a tua glória dura para sempre. É que eu clamo em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Vivo o nosso Deus, vivo
Mensagem 886.